Lespo, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lespo Podcast da quarta temporada. Pois né? Cada vez melhor, né, meu amigo? Sempre. Bom demais. Que Como honra. você fala, né? Aulas que a gente aprende aqui. Aulas que a gente aprende aqui todos os dias, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, lá no YouTube, no Instagram, vai lá, acesse e se inscreva no nosso canal porque tá demais. Tem vários convidados, vários episódios já passaram por aqui e não perca nenhum episódio, nenhum corte lá no Instagram. Ô Pedro, quem tá com a gente aí? Rapaz, vamos lá. Nós estamos no mês internacional das mulheres, né? Que celebramos o Dia da Mulher. Nós temos a honra de receber uma convidada que faz a diferença no mundo feminino. Sua trajetória é dedicada a ajudar mulheres a assumirem o protagonismo de suas próprias vidas. Ela é mãe da Bianca e do Enzo, mentora e especialista em liderança. Ela é movida pelo desejo de despertar a consciência e a liderança no interior das mulheres. Seja muito bem-vindo, Michele Leles. Aê! Gratidão. Demais, nossa, que honra estar aqui, gente. Honra nossa. Honra nossa. Nossa senhora, eu gosto pouco de falar, né? Então, assim, Não, vai ser um papo estou me muito sentindo legal. aqui super já ansiosa pelo nosso bate-papo. Que bom, que ótimo. Que A gente também maravilha. tá feliz. Michele, achei que você era viçosense, hein? Menino Você nasceu em Goiânia. Goiânia. E como foi sua vinda para Viçosa? Como é essa relação com a cidade? Menino, meus pais, meu pai, na verdade, meu pai é de Canaã. Olha. E família toda lá, né? A vida toda. Quando eu vou dar palestra, o treinamento em Canaã, eu pergunto quem aqui é Leles, metade da turma levanta. Não Olha tem só. como não ser parente. E meu pai, ele, muito nessa coisa de buscar independência, né? Lá por volta dos 16, 17 anos, ele foi para Goiânia. O irmão dele estava morando lá, o irmão mais velho. E ele queria começar a vida independente dele, né? Financeira. E lá ele conheceu minha mãe, num grupo de igreja. E os dois se conheceram, casaram. Meu pai passou no Banco do Brasil na época. Meus pais, um ano depois, eu já nasci. E moramos lá até eu completar os 3 anos. Mas a minha mãe tinha um sonho. Ter as filhas estudadas, formadas no curso superior. Uma família, né, onde ninguém tinha ensino superior. Então, minha mãe, ela tinha esse sonho. E por isso, voltamos para Viçosa. Ela deu uma pressionada no meu pai e falou, olha, Viçosa é uma cidade que tem uma universidade federal. Eu quero minhas filhas estudadas lá. E voltamos, então, para Viçosa devido a isso. Aos 3 anos eu já estava morando aqui. Minhas 2 outras irmãs nasceram em Viçosa. Eu sou a única goiana. Mas eu falo que metade do meu coração é Goiânia, é Goiás. Amo a minha terra. Amo piqui, amo pamonha. Que legal. Amo de paixão. E metade do meu coração é Viçosa. Amo Viçosa. Aqui é a cidade que eu escolhi para viver e constituir família. Michele Viçosa tem um imã, né? Tem. Parece que a gente pode sair. Eu não posso falar nada. A gente- Eu nunca nem saí. Uhum. Às vezes as pessoas falavam assim para mim, nossa, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu falava, gente, eu só quero ficar aqui. Sabe aquela coisa que você tem que perder para dar valor? Eu falava, gente, eu não preciso perder. Eu não preciso sair daqui para dar valor em Viçosa. Que legal. Eu amo Viçosa, sempre todas as portas se abriram para mim aqui. E assim, eu não tenho nada a reclamar. Para mim, eu só tenho a agradecer. Que legal. Mas Bom Viçosa demais. tem isso mesmo, né? Não é a primeira pessoa que fala assim, Não. que aqui é um lugar especial e todo mundo que foi para fora, passou uma temporada fora, volta. Pedro é prova viva disso aí, Juliano. ficou 20 anos fora Eu disso. fiquei Você quase ficou metade- 20 anos. Fiquei metade da minha vida, que eu Uau. saí cedo para fazer faculdade e rodei muitas cidades, morei fora do país e quando eu me vi sentindo falta de Viçosa, da minha família, né? Acho que chega um momento assim que não é só coisas materiais, que não é só projeto, ambições, é questão de estar perto da família também, né? Perfeito. Do refúgio, do conforto, Claro. porque eu falo muito no paralelo de experiência de fora do país. Você vai ver muitas coisas grandiosas. Juliano pode falar também, no que mais choca é a questão de organizações, do bem comum não tá legal para todo mundo, mas ao mesmo tempo o calor humano, um ambiente familiar, os amigos, isso é Tem coisa que é dos única. bens mais valiosos que a gente tem, é isso aí. Aí, pra quem não sabe, o Lespa surgiu nessas idas do Pedro pra fora e É. a gente ter vontade de contar alguma coisa de Viçosa e Exatamente. Eu precisei sair para fora para poder pra dar enxergar valor Viçosa de outra forma. e me sentir com a saudade de contar histórias daqui. Mas olha que importância, né? Essa experiência que vocês tiveram. Porque aí vocês conseguiram trazer um olhar sobre Viçosa que se vocês não tivessem feito essa experiência de viver fora, talvez vocês não conseguiriam reconhecer tudo, né? Da forma como é. Perfeito. Então, maravilhoso. É isso, né? exatamente. A gente só ganha. Não, com certeza. Bom demais. Queria entrar um pouquinho na parte acadêmica, as suas escolhas profissionais, se você pudesse
falar pra gente como que você se identificou, né, lidando com pessoas. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência profissional. Nossa, gente, eu sou apaixonada com pessoas. O ser humano para mim é um mistério. Eu gosto muito de... sabe essa coisa como se você estivesse montando um quebra-cabeça? E ali você vai construindo, né, peça a peça, a personalidade daquela pessoa, o porquê que ela tomou certas decisões, algo do passado dela, a infância, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós somos resultado, né, de todas as nossas experiências. Então, a minha vida acadêmica, ela foi voltada todinha para olhar para o ser humano de uma forma diferenciada. Então, primeiro eu fiz uma formação em economia doméstica, né, um curso que já assim, é extinto, né? Ele tem um fato que dava um podcast inteiro só sobre ele, que foi o período que eu formei em economia doméstica, fiz mestrado lá. A economia doméstica, o foco era um profissional que formava para trabalhar a qualidade de vida do ser humano, né? Era melhorar a qualidade de vida. Então, nós somos um profissional que sabe trabalhar com recursos escassos. E a gente faz do limão à limonada. Eu falo que é do limão à limonada suíça, né? E isso eu trago para minha vida inteira. E a economia doméstica trouxe muito esse olhar holístico para o ser humano. Olhar o ser humano enquanto corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu venho com essa bagagem desde a minha graduação. Na graduação, eu iniciei os estudos em desenvolvimento humano. Fiz o mestrado também, vou continuando com esses estudos. Fui professora 2 vezes do Departamento de Economia Doméstica. Nesse período que eu fui professora, eu descobri que no final do meu primeiro contrato, na verdade, quando eu voltei no segundo contrato, eu descobri que ali não era o meu lugar, porque é uma caixinha. Eu não é desmerecendo quem faz a escolha, mas a gente tem que saber reconhecer o nosso perfil. E o meu perfil sempre foi um perfil de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa criativa, de uma pessoa que consegue enxergar a solução onde muitos veem problema. E com essa mentalidade, eu sabia que dentro da UFV eu seria limitada, né? Eu teria que corresponder a algumas expectativas dentro de um padrão específico, e isso mina a minha energia, mina a minha vontade de viver. Claro que eu participei até no segundo contrato, eu participei da luta contra a extinção do curso. Foi um momento bem desafiador. Você vê a sua profissão, aquilo que você acreditou a vida inteira, a importância do quanto você é transformador na vida dos outros, o quanto uma profissão é necessária, e vir ao UFV dizer não, isso doeu na alma. Mas, por outro lado, a gente não tem que ficar preso nessas coisas, né? Porque é uma decisão que foge da gente, foge daquilo que é da nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu segui fazendo doutorado. Doutorado é uma coisa que eu já queria. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha mãe queria filhas estudadas e eu cumpri com isso, né? Sim. Não dei de presente só para ela, para mim também. Claro. Mas eu realmente busquei continuar os estudos. Fiz o doutorado em liderança e governança na extensão rural, que foi uma experiência ímpar. Minha coleta de dados foi no Acre. Fui conhecer reservas extrativistas, pessoas que estão realmente na ponta lá do mapa. E foi uma experiência incrível, formidável, né? Lugares que você não tinha lugar nem para dormir direito. Mas são pessoas simples. Eu amo a pessoa que é simples. Eu amo estar com pessoas que te olham e falam assim: eu vou aproveitar algo de você agora e eu vou te oferecer algo. E é simples assim. Uma troca. Assim. Uma troca sincera, né? Sem eu tenho que saber qual é o seu título, eu quero saber qual é o seu cargo. Não importa o que você faz, importa o que você tem enquanto ser humano para me oferecer. Então, isso sempre foi o meu maior motivador. É claro que eu não fiz só isso, eu busquei também formações alternativas que pudessem somar e agregar, porque só a vida acadêmica, gente, a vida acadêmica ela é muito fechada, ela é limitada demais, muito mesmo, né? Ela é muito importante, é a razão, né? É o raciocínio lógico, mas ao mesmo tempo, só isso não sustenta a vida da gente, não. Então eu busquei formação em coaching, busquei especializar em inteligência emocional, busquei me formar como terapeuta holística, que a que eu uso é o Theta Healing, que é uma terapia que tem no mundo inteiro, que é de cura energética, que estuda a física quântica. Então isso tudo veio agregar muito para mim. E graças a toda essa formação, eu consegui criar um método próprio,
que eu criei chamado Luminari, que é um método onde eu realmente consigo, a partir dele, transformar vidas, né? Não importa em que lugar. Então é isso, de forma bem resumida. Que massa, muita história aí. Mas vamos voltar um pouquinho aí pro tempo de Viçosa, que você contasse um pouco para nós como é que foi sua adolescência, né, sua juventude aqui, como é que foi a experiência aí com a FV. Qual a diferença daquele tempo para esse tempo? Você quer que eu fale da adolescência? Qual a diferença daquele tempo para esse tempo de hoje, que né, muitas coisas mudaram, muitos ambientes já não existem mais, que você frequentava? Eu sou da época da Zona Sul e que meu pai me proibia de ir. Eu não podia ir. Meu pai combinava 10 horas em casa. Ai, gente, que horrível. Dava tempo de fazer nada, né? Acho que a ideia era essa mesmo. Tinha um negócio, não sei se você vai lembrar disso, vocês vão lembrar que tinha um negócio, tinha um camburão de polícia que ele passava pelas ruas, meio que não é que é para prender, mas é só para educar os jovens que não poderia ficar à noite a partir das 10 horas. E doideira, os jovens né? morriam de medo disso. Olha só. Eu lembrava disso, que os pais botavam medo aí. Pois é, eu sou da época do Lanches Lu, né? Adorava, nossa, que bom. Bons tempos e, graças a Deus, Viçosa é uma cidade que sempre tem algo novo a nos oferecer, né? Tá sempre trazendo algo novo. E agora, a minha adolescência, às vezes as pessoas quando me veem comunicativa, trabalhando nessa área, né? Hoje despertando esse poder que a voz que a gente tem, né, dentro da gente, a importância da gente ter voz e não silenciarmos, né, a nossa própria voz. Eu fui uma adolescente muito tímida, muito tímida. Eu busquei ser essa filha boazinha, certinha, a que anda na linha. E durante um longo tempo eu tive muita dificuldade em dizer quem eu era, assumir quem eu sou, né? E foi um período muito desafiador da minha vida, a adolescência. Era muito aquele lugar assim, a gente tinha que tomar cuidado o tempo todo com o que os outros iam falar da gente. Sabe a história de não poder queimar o filme? Lembra dessa expressão? Sim. Não, cuidado, porque senão você vai queimar seu filme. E eu lembro de colegas de 15, 16, 17 anos ficando grávidas nessa época. Então, eu ficava com medo. Eu falava, meu Deus do céu, né? Será o que vai acontecer comigo? Gente, é muito medo. Eu fui educada no medo, né? Então, cresci assim. Mas eu fui chegando E aí, foi tão interessante que preparando para vir para cá hoje, eu revisitei uma Michele, sabe? A minha Michele criança. Eu vou falar um pouquinho disso. A minha criança, meu sonho de infância era ser cantora. Vocês lembram da Simone do Balão Mágico? Sim, demais. Eu era fã deles. Nossa Senhora. Super fantástica, amigo. Nossa, era o máximo. Circozinho na frente. Gente, eu era assim, eu queria ser a Simone. Entendeu? Legal, eu olhava a televisão e falava assim, nossa, eu quero cantar igual essa menina, eu quero entrar nessa televisão e fazer um programa igual ela. E assim, na verdade, esse meu desejo de querer cantar e de querer ser cantora não era bem pela fama ou porque eu queria cantar, eu queria ter voz. Eu queria ser ouvida. E durante muito tempo foi assim, dentro de casa, né? A gente começa em casa as limitações e eu sentia muita necessidade de ser ouvida pelos meus pais. De ser vista. E durante muito tempo eu me senti muito invisível mesmo. E quando eu estava lá com os meus 13 anos, a minha tia lá de Goiás, minha mãe tem 3 irmãs e um irmão, a irmã mais nova da minha mãe é a mais velha dos irmãos. A minha tia mais nova, eu fui passar férias lá, porque a gente sempre passou férias em Goiás, e a minha tia estava participando do concurso Garota Araguaia. Lá tem a Rádio Araguaia, Rio Araguaia. Então, Araguaia lá tem um simbolismo muito grande. E minha tia foi participar em Goiânia, porque eu passava férias na cidade do interior lá. Sim. Então, minha tia foi para Goiânia, né? Participar do concurso, aquela coisa toda. Gente, um glamour, uma coisa. E eu fiquei assim, gente, minha tia, que legal, né? Uma época que tinha esse cabelo gigante aumentado, assim, parecendo uma juba. Então, assim, a gente mais ria de tudo do que, né? Mas incrível. E eu fiquei impressionada com a minha tia participando daquilo. E sabe, parece que alguma coisa virou dentro de mim e falou assim, você tem que fazer isso também. Porque as pessoas vão te ver. Ó, que loucura. Mas eu não tinha antenado para isso até agora. Foi vindo para cá. Foi graças a preparar esse podcast. Por isso que a gente precisa falar mais e revisitar mais a nossa história. Com certeza. Né? Você tem nuances do que pode ser o seu futuro, né? Você imaginar, que nem você está falando da Simone,
Eu acredito muito nisso também. Eu acredito que quando você joga pro universo ali, o universo conspira a favor e você mentalizar. Eu vi até um corte da Anitta no podcast esses dias que ela falava isso, né? Que ela visitava lugares do futuro dela como se já estivesse no Que presente. lindo, que lindo. Ela falou que ela conseguia se materializar em cima de uma carreira internacional, ela já se via como se fosse algo que ela já está realizando. Para ela. Palpável. Eu me identifiquei muito isso também. Eu e Juliana, a gente muitas vezes, por organizar evento, a gente se imaginava uma estrutura, imaginava o podcast, imaginava muitas coisas que era só questão de tempo de acontecer isso. Eu acredito que, pelo que você está me falando, é exatamente isso. Né? Quando você falou de timidez, eu também fui muito tímido. Minha adolescência, nossa. Enfim. Mas tipo, eu pula essa parte. mas eu queria ter. Mas eu projeto. Eu falei, não, porque eu não quero ser esse cara tímido. Eu queria ser alguém também que seja visto, queria ter voz, queria falar, comunicar. E eu, hoje estou aqui no podcast, fazendo um desafio enorme quando a gente iniciou. Eu falei, Pedro, você quer ir? Eu falei, cara, não sou comunicador, não, mas eu vou. Vamos pra cima. E a gente se torna. A gente se torna. A gente se torna, a gente se treina. A necessidade nos molda. É isso. Pois é, e aí foi muito interessante porque foi aí que eu comecei a desfilar. Né? Eu comecei a participar de concurso de beleza. Não era bem porque eu queria ganhar e provar que eu era bonita. Não tinha isso. É porque eu precisava ir para a passarela. Para ser vista. Para ser foco. E isso é que me deixava bem, feliz, sabe? E aos poucos, eu acredito que de tanto desfilar, de tanto participar, eu fui desenvolvendo outras variáveis da comunicação que foram importantes para mim. E, claro, a comunicação oral foi vindo com o tempo, porque a oral é diferente de uma expressão corporal, né? Sim. Na passarela era de expressão corporal. E essa Michele foi percebendo que quanto mais eu me permitia me entregar para esses momentos, mais eu me sentia corajosa, sabe? Era como se eu me sentisse heroína. Eu me sentisse assim, venci mais um momento e agora eu tô mais forte. E ali eu fui fazendo esse movimento. É claro que foi lento, né, gente? Assim, não foi uma coisa de uma hora para outra, eu comecei a ser comunicadora, não. A comunicação foi vindo. E foi um fluir natural. Eu não me exigi além da conta. Foi algo que foi vindo, graças a Deus, e é algo que eu amo fazer. Mas quanto mais... e por mais que eu tivesse iniciado essa vida de passarela, de concurso, e depois eu trabalhei durante 5 anos no jornal Folha da Mata, escrevendo coluna social. Olha só. Logo que eu formei, eu recebi o convite. E eu fiquei 5 anos fazendo. Nesse período, eu trabalhei muito a minha comunicação escrita, mas principalmente eu aprendi muito sobre pessoas também, porque eu articulava muita coisa, eu participava de muitos eventos, e nisso eu acabei conhecendo muitas pessoas. Passei a ser mais conhecida ainda devido a isso também. Aprendi demais nesse período. Eu fui muito feliz. Só que eu fui buscar esse reconhecimento, essa voz e esse ser vista de outras formas também, né? Nas minhas relações amorosas, afetivas com outros, vários namorados, né? E eu fui percebendo o quanto eu tinha necessidade dessa questão de ser vista e ouvida. E aí não é um ouvir qualquer, é ser escutada. Porque o ouvir, todo mundo ouve, porque isso é audição, é um sentido físico. Escutar, nem todo mundo te escuta, que é prestar atenção no que você está dizendo, né? Então, isso para mim sempre foi algo muito valioso. E chega uma hora da vida da gente que a gente às vezes toma decisões realmente de colocar fim em relações que não nos oferecem mais essa visibilidade, essa escuta verdadeira, né? Porque no momento em que eu percebo que eu não estou recebendo isso de dentro da minha própria casa, o quanto se justifica você permanecer ali. Entendem? Porque muitas mulheres estão nesse lugar de se abandonarem. Elas permanecem convivendo, permanecem em relações onde elas não são vistas, elas não são ouvidas. Na verdade, elas são silenciadas. E nesse silêncio elas se abandonam quando elas continuam permanecendo nesse lugar onde elas não são reconhecidas. Nossa, forte demais. Eu gostaria que você continuasse falando nessa parte do protagonismo, né? Que você, seu trabalho atual, tudo que você está materializando. Queria que você falasse um pouquinho da importância do protagonismo feminino, né? Dar voz, ouvir, de tudo isso que você está. Perfeito. A verdade é que tanto a nossa voz quanto a nossa postura frente à vida
ela tem a ver com o fato do quanto a gente está liderando a nós mesmas. Quando eu falo de liderança, né, e a liderança que eu levo não só para empresas públicas quanto privadas, quanto também no atendimento individual, e como em outros espaços, né, é uma liderança que começa em si mesmo. Porque ninguém é capaz de liderar o outro enquanto ele não lidera a si. E liderança de si é você conseguir conciliar energia, tempo para a sua vida pessoal, profissional e familiar. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas, elas estão num transe, elas estão num piloto automático, elas estão vivendo um falso eu, que foi construído com base no que os outros esperavam de você. No que você precisou provar a vida inteira para as pessoas, que você é capaz. Só que no fim, você se desconecta de si. Essa desconexão de si mesmo é um trabalho que eu ajudo a pessoa, né? Nesse lugar de reconectá-la. Então, se a pessoa está vivendo alguma situação desafiadora, que está fazendo ela pensar muito mais no que os outros vão pensar, em como ela vai agir, vibrando muito mais no medo e na dor do que na solução, ela está precisando de ter uma mentora com ela, entende? Porque, gente, é tudo muito mais desafiador quando você está sozinho. E a maioria das mulheres estarão sozinhas, sabe por quê? E isso é muito triste. Porque a mulher, quando ela inicia um relacionamento amoroso, ela abre mão da própria vida para viver a vida do outro. Ou para criar uma vida com o outro. Só que nem sempre ela consegue isso. E às vezes, quando ela descobre, ela já se abandonou tanto que, dependendo, ela prefere desistir dela mesma. E esse desistir dela mesma é que pode gerar várias questões, né? Tem pessoas vivendo depressivas, vivendo síndrome do pânico, transtornos alimentares, transtorno de ansiedade e assim por diante. O burnout, que, meu Deus, cada vez mais comum, né? Onde a pessoa tá ali naquela pressão, cobrança total do trabalho e é o que a maioria faz, né? No momento de dor, o que você faz? Quando você não está conseguindo superar uma fase da sua vida? Você trabalha. Para você esquecer um pouco daquilo ali e a vida seguir. Só que você não pode ignorar por completo. O trabalho é fundamental, porque você precisa desse suporte. Porque não dá para você ficar o tempo todo vibrando na dor. Senão você adoece, total, né? Aí você vai para o fundo do poço. Até quando tem um ápice de felicidade, você não consegue usufruir dessa felicidade. Né? Porque ela, tem uma coisa que está agarrada dentro da pessoa ali, que está trazendo essa desconforto. Está prendendo ela, né? Ela está aprisionada. E a gente quer viver a ilusão de que essa prisão são os outros que nos colocam. E, na verdade, quem nos aprisiona somos nós mesmos. É verdade. Nós é que vamos entrando nesse lugar de refém dos outros. Refém de nós mesmos. Nunca é sobre as outras pessoas, sempre é sobre a gente, sabe? Enquanto o ser humano ele tiver dificuldade em olhar para as próprias emoções, para acolher essas emoções, porque, gente, todo mundo sofre, todo mundo. Eu falo que as únicas pessoas que não estão vivendo algum desafio nessa vida é que elas já partiram daqui. Porque aqui, a dinâmica da vida é viver desafios. Evoluir, né? O desafio te traz para evolução, te leva. Eu também acho. Então, eu prefiro 1000 vezes pensar que, por mais dolorido que seja, por mais penoso que esteja, vai passar. Né? A gente não está sozinho nessa. Exatamente. A gente tem o hábito de achar que tudo que você é o centro, né? As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão falando de você, as pessoas... Não. As pessoas já têm tanta coisa para preocupar e para pensar. Vida, né? Exatamente. E aí, ao invés de você tirar o foco e ficar olhando demais aqui para fora, é preciso redirecionar esse foco. Porque o foco é na gente, né? A única pessoa que a gente muda somos nós. A gente não tem capacidade de mudar ninguém. Então, que a gente foque na gente. Então, hoje, quando eu falo de liderança, né? A liderança que eu chamo até de liderança diamante, a liderança consciente, é essa liderança onde eu tenho consciência de quem eu sou. E ao estar consciente comigo, eu me conecto comigo. E ao conectar comigo, eu conecto mais fácil até com as pessoas. Com certeza. O fluir natural acontece da vida. Porque o natural seria isso, né? Que as coisas fluíssem naturalmente. Só que às vezes, dependendo do lugar que você está, dependendo do ambiente que você está, com as pessoas que você está se relacionando, você pode estar convivendo com pessoas tóxicas, pessoas sugadoras, né? De energia, de pensamento. E aí você realmente não vai conseguir prosperar. Você vai continuar se sentindo travada.
Isso não é só mulher, é homem e mulher. É para todo mundo. Nossa, perfeita análise. Enquanto você estava falando, passou um filme na cabeça aqui, por exemplo. A minha mãe mesmo, ela eles separaram do meu pai, né, quando eu tinha 4, 5 anos, mais ou menos. E minha mãe sempre foi muito religiosa. Olha só a curiosidade. Minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre foi muito da doutrina da igreja, dos ensinamentos, do que o padre falava, daquele aspecto do que não pode jamais ter um fim do relacionamento, que isso é um pecado mortal. Muito bem. E aí isso ficou muito enraizado para minha mãe. Então ela se sentia muito culpada, apesar de chegar a um ponto de que cada um tinha que seguir o seu rumo mesmo. Meu pai muito novo, numa outra fase de vida, minha mãe já mais madura, formada e tudo mais. E se encontraram ali no romance, e só que chega num momento que era níveis de pensamento distintos. Não foi culpa deles, foi culpa, talvez, assim, do momento não estava na mesma frequência. Perfeito. E tá tudo certo, seguiu o rumo. Mas eu acho que... E ela enfrentou uma depressão profunda justamente por conta da igreja. Olha só a curiosidade. Desse pensamento da igreja de martelar no ponto de falar que é um pecado mortal. Nossa. Então, por mais que ela fosse bondosa, caridosa, quem conhece minha mãe sabe, sempre praticar o bem, de sempre ser gentil com todo mundo, ela constantemente ia lá confessar no padre e falou: mãe, você não tem pecado nenhum não, filho. Mas é por se sentir essa culpa eterna de terminar um relacionamento que então não estava sua mãe saudável. separou, você tinha 4 anos? 4, 5 anos. Uau, sua mãe foi corajosa. Muito, e ela foi muito guerreira, de assumir toda a responsabilidade da casa, de cuidar de 2 crianças. Nossa. Educação, faculdade, tudo. Ela é uma guerreira. Nossa, essa daí... Muito. E meu pai só tem a 4ª série, né? Muito batalhador, muito honesto também, simples demais. 2 contrastes. Então ela muito guerreira de aprendizado e tudo mais, e descontava muita ansiedade através da comida. Então ela tinha problema de obesidade, e depois descontava ansiedade muito na religião mesmo, para ter uma válvula de escape. Então, o que você está me falando, assim, a importância de ter voz, de uma pessoa de fora te falar e te posicionar no eixo. Nossa, certo, total. né, Michele? Aí você trouxe um ponto importante, porque, olha só, teria sido mais fácil, mais leve para ela se ela tivesse tido uma pessoa. É porque quando a gente fala mentor, né, as pessoas às vezes não entendem a figura do mentor. E o mentor, ele é neutro. Ele vai pegar as peças do quebra-cabeça e vai ajudar você a encaixar. Não tem muito mistério, mas requer uma habilidade, requer uma preparação. E a verdade é que é isso que vai acontecer. A pessoa se sente mais fortalecida. Por quê? Porque o mentor vai guiando ela nos pensamentos, nas emoções, na forma de agir, no posicionamento, na voz. E aí o que acontece? Ela vai tomando consciência de que, opa, esse é o melhor caminho para mim, eu preciso agir assim, eu vou me manter firme nisso. E aí ela se fortalece. E aí ela passa pelo processo, que é um processo. Com certeza. Né? E aí ela passa pelo processo de uma forma menos pesada, traumática. Exato, traumática. O que você vai falar, Juliano? Acho que pegando o gancho que ele está falando, e que você disse também agora há pouco, acho que a maioria das pessoas estão vivendo num mundo muito atropelado. Imediatismo, né? Imediatismo. E aí, essa busca de qualidade de vida, tem pouquíssimas pessoas que conseguem enxergar que tem que ter tempo para o trabalho, para a vida pessoal, profissional. Uhum. Queria fazer uma pergunta, como que as pessoas podem se identificar assim? Parece fé simples, é só eu pensar que eu estou vivendo atropelado, mas talvez tenha um estalo assim, cara, eu tenho que parar, frear um pouquinho. Frear e tem que refletir. Pedro já fez isso algumas vezes. Sim. Acho que agora ele está vendo uma fase da vida dele que ele consegue pensar isso um pouco mais. Através dele eu consegui refletir também sobre algumas atitudes minhas de tempo, de qualidade de vida com meu filho, com a família, com meus pais, enfim. Queria que você trouxesse para nós algum ponto característico das pessoas para não chegar naquele crise de ansiedade, naquele máximo. Entendi, perfeita essa pergunta. É interessante porque a questão é uma palavra, sabe? E que a gente, como você recordou, a gente vive numa sociedade mediatista, onde você é cobrado ter um comportamento X para ser aprovado, reconhecido e denominado bem-sucedido. A pessoa que alcançou o sucesso, né? Porque é isso que vale. Ganhar medalha, diploma, né? Plaquinha de reconhecimento. E aí, o que acontece?
A pessoa às vezes está ali recebendo a placa, ela está adoecida. Você não sabe de nada da vida dela. Exatamente. Ela se sacrificou para estar pegando aquela placa. Ela deu a vida dela. Ela deu a vida dela. Ela deu sangue. Gente, isso não é brincadeira, não. Eu falo que tem 2 perfis de pessoas no mundo. O porco e a galinha. Vou explicar. Uhum. Vocês lembram do X-Bacon? Né? Sanduíche de bacon. Sim. O que acontece com o porco para ele oferecer o bacon pro sanduíche? Para eu fazer o sanduíche, eu preciso fazer o que com o porco? Matar o porco. Ele tem que morrer. E para eu fazer o X-Egg, o sanduíche de ovo? O que acontece com a galinha? Ela não morre, ela faz cocó. Só mata o ovo dela. E ali ela segue a vida dela, feliz, plena. Quem que a gente precisa ser? Galinha. Mas o que tem de porco nesse planeta não é brincadeira. E eu trabalho muito com empresa. Então, assim, as empresas, não importa, pública e privada. O que tem de porco não é brincadeira. E a pessoa está ali sustentada por um discurso, por uma cultura que reforça ser porco. Porque se você não for porco, você não está trabalhando. E aí, Juliano, uma prova de que a pessoa está se perdendo total e caminhando para o pouco, se é que ela já não é o celular. As pessoas, elas é como se fosse uma extensão do braço, né? E ali, eu tô aqui conversando com você, mas eu tenho que estar o tempo todo aqui. Eu não posso só ficar com você, porque senão eu não sou uma pessoa ativa, que trabalha e bem-sucedida. Eu tenho que estar o tempo todo. Não, dá licença que eu preciso de uma ligação. Não, dá licença que eu tenho... Agora, dá licença que... Não, peraí. Então, por que você combinou de encontrar comigo e reunir? Se você ia ficar o tempo... Não, olha. Então, vocês entendem? Qual a prioridade da pessoa? Ela não está vivendo a presença. Sabe quando você chega no final do dia e não sabe o que você almoçou? Alguém te pergunta, o que você comeu hoje no almoço? Não sei, não lembro. Gente. Você não conseguiu apreciar o prato, né? Que isso? Você nem lembra o que você comeu. E você estava ali alimentando o seu corpo para você conseguir continuar vivendo, né? Continuar vivendo o dia. É uma forma de você estar recarregando o seu corpo. O seu celular, para pôr na tomada e recarregar, ele tem que parar lá e ficar lá quieto, não é? Você não faz isso por você. Ô, gente, é uma loucura. Né? E aí, a gente está falando de presença, sabe? E é para ser simples. A presença, a gente está precisando resgatar esses valores. O valor da gratidão, o valor do respeito. E é respeito assim, ó. Se eu não respeito você, na hora que eu estou conversando com você, eu fico tentando no celular, isso já é a prova de que eu também não me respeito. Porque eu não ofereço aquilo que eu não tenho. É verdade. Eu só transbordo o que eu tenho dentro de mim. Então, eu só vou conseguir ouvir você com atenção se eu já fizer isso por mim. É o maior Olha presente. Que loucura. O Juliano chegou a falar isso comigo uma vez, eu fiquei refletindo muito sobre isso. O maior presente que você pode dar para os seus pais é a sua presença. Boa. Para o seu filho também, né? Para as pessoas que são importantes para você, ué. São importantes. O desligar, a gente vive eu faço sempre um paralelo do atual momento, né? Completei 41 anos agora e a gente chega num momento da vida, não sei se eu já falei isso com vocês e tal, mas chega um momento da vida que você tem algumas escolhas. Aí, por exemplo, a gente está realizando um momento da vida de materializar os nossos sonhos com 20 anos, né? Então a gente está na luta do dia a dia, correndo atrás das oportunidades. A gente queria ter essas oportunidades há 20 anos atrás e agora a gente está usufruindo. E as oportunidades acontecem o tempo inteiro. São mensagens chegando, são muitas informações chegando. E aí, se a gente não responde rápido, a gente corre o risco de perder uma oportunidade. Só que no responder rápido, você está do lado do seu filho. No responder rápido, você está almoçando com sua mãe e ela está te contando um assunto importante. E aí você quer ganhar aqui, mas tá perdendo no agora. Exatamente. E aí sementinha que você planta agora que você vai colher no futuro. Exatamente, Michele. E tem uma coisa também que é muito importante, isso fica até o recado para jovens, adultos e tudo mais. Os adultos, eles gostam de contar uma história mais devagar, gostam de visitar. Tem muito mais paciente para conversar, para poder explicar um assunto. E nós estamos muito acelerados. Nós estamos na velocidade 2. Os nossos filhos, acho que devem estar na velocidade 5. Meu Deus do céu. Então, a gente começa a materializar, a pensar, e eu falo assim, nossa, tem determinados assuntos que a gente está lidando durante a semana que a gente
gostaria de conversar mais no final de semana, Sim. porque nossa cabeça ela tem que processar muita coisa para ser efetivo e executar as tarefas. Só que ao mesmo tempo a gente está frustrando essas pessoas mais velhas. A gente não está na mesma frequência. E é doloroso para a gente depois, quando chega em casa, falar, cara, não devia ter dado mais atenção. Eu acho que para os nossos pais também, nossa, meu filho não está dando atenção devida. Eu acho que é um conflito um pouco de pensamentos, de épocas diferentes, né? Muito Mas, bem. só para resumir, eu concordo plenamente que eu acho que o nosso tempo é o mais precioso para quem a gente está perto. E isso tudo que você está colocando, às vezes a pessoa fica assim, gente, mas como é que eu descubro, né? Se eu estou nesse lugar, desse transe, vivendo nesse piloto automático. Olha, se eu realmente não lembro o que eu comi, se eu não estou tendo tempo para uma atividade física, para cuidar do meu corpo, porque não é sobre emagrecimento, é sobre longevidade. Exatamente. Né? Uai, se você ama a pessoa, se você tem filhos, então, meu Deus, cuida de você, para os seus filhos terem você a maior parte do tempo possível, né? Aquilo que você tem controle. Tem coisa que a gente não tem controle, tá tudo bem. Mas aquilo que você tem, faça algo, né? E a verdade é que o tempo, gente, quanto tempo que a gente tem? Exatamente. A gente não sabe. Não sabe. A gente não sabe. Eu posso partir hoje. E aí, o que eu deixei hoje? O legado que eu construí? Eu tenho orgulho disso ou eu tenho vergonha de não ter feito tudo que eu queria ter feito? Arrependo do que eu não fiz? A gente precisa fazer essas perguntas pra gente, né? O autoconhecimento traz muito isso. O trabalho que eu faço é esse despertar de consciência. Porque a maioria das pessoas, elas não estão vivendo nem no presente. Elas não estão no presente, a maioria não está, né? Então, ou elas estão no passado, ou elas estão no futuro. Então, muitas estão no passado. Ah, eu devia ter feito assim. Ah, se eu tivesse feito assado. E quem é que vive de passado, gente? Museu. E nessa vida tudo é passageiro, menos quem? O motorista e o trocador. Exatamente. Então, tudo é passageiro. O passado serve de aprendizado. Ele não é pra gente ficar remoendo, né, guardando mágoa e ressentimento, porque isso tudo bloqueia a nossa vida, trava. E eu também não devo ficar no futuro, porque o futuro eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Eu tenho controle sobre o que eu planto hoje. Exatamente. É a história da semente. O que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Se eu quero um futuro melhor, o que eu posso fazer agora? Se eu quero ver meus filhos crescendo saudáveis, felizes e com vínculo fortalecido comigo, o que eu estou fazendo agora? Perto do meu filho, quem é prioridade? Meu celular ou ele? Porque não é sobre trabalho. O seu filho não entende que é seu trabalho. Ele é uma criança. Exatamente. Ou um adolescente. Eles não têm noção disso ainda, não. Quanto tempo a gente demorou para entender o que era trabalho, gente? De fato, né? É verdade. Vocês começaram a trabalhar com quantos anos? Eu acho que com 17. Eu comecei com 10 anos. Eita, nós, hein? Ganhou. Eu fui 17 também. Eu fui 17. E nunca mais parei. Exatamente. Porque o trabalho, ele edifica, ele dignifica o ser humano. Com certeza. Né? E edifica, a gente cresce, a gente aprende. E eu vejo dessa forma, sabe? Para mim, trabalho me mostrou o quanto só dependeria de mim. Realmente. Exatamente. Eu falo assim, eu não tenho medo do amanhã financeiramente. E eu sou empreendedora, então todo dia é dia, né, gente? A gente está se desafiando todos os dias a garantir o amanhã. Com certeza. E eu vivo nessa instabilidade. Até no desafio da pandemia, como Nossa, chocou total. a cabeça de todo mundo. Total. Como para o mundo inteiro, para falar a verdade, todo mundo ali foi afetado de alguma forma e teve que se reinventar. Teve que falar assim, cara, vou ter que sair da minha zona de conforto. Ele deu um choque na humanidade. Então, nada está ganho totalmente. Exatamente. Tudo pode acontecer Tudo a todo pode. tempo. Por exemplo, nós mesmos do Lespa, a gente já refletiu muitas vezes. A nossa empresa do Lespa, ela depende do Instagram. Se o Instagram um dia cair uma bomba lá, acontecer alguma coisa com o Instagram, que não aconteça isso, cara, vai afetar não só o Lespa, mas muita gente. Com certeza. Que depende de uma venda no Instagram, depende da comunicação pelo Instagram, os artistas que precisam comunicar pelo Instagram. Ela afeta todo mundo, só que nós temos uma corrente que tem ali. Se acontecer, a gente vai ter que se adaptar para outra coisa, outro veículo de comunicação, outra forma da gente lidar com as situações. Perfeito, é isso aí. Nós falamos de filhos aqui. Michele, você é mãe de 2 filhos, né? Com Enza e Bianca, fica à vontade de quiser mandar um beijo, um abraço para eles aí. Mamãe ama demais. A maternidade transformou você, Michele? E como essa experiência afetou no seu propósito de vida e trabalho? Nossa, maternidade não tem como não afetar de nenhuma forma, né? Super transforma. Eu falo que eu virei 360, assim, ó.
nas duas. A Bianca, ela veio junto com o meu doutorado. Nossa, pensa numa pessoa... Sabe a Mulher Maravilha? Eu queria ser ela, sabe? Aí, vivi a vida inteira estudando desenvolvimento humano. Falei, agora eu vou tirar de letra, né? Meu sonho era ser mãe. Depois de ser cantora, era ser mãe. Entendi. Realizei. Bianca e Ian são 2 milagres na minha vida. E aprendo com eles todos os dias. E junto com o meu mestrado, junto com o doutorado, veio, né? Eu estava como professora substituta, eu estava fazendo doutorado e Bianca junto. Naquele momento ali, eu tive um momento muito desafiador. Eu tive início de depressão pós-parto, porque eu queria muito dar conta de tudo sozinha. Eu queria ser a mãe, a esposa, a dona de casa, a estudante de doutorado, a professora melhor. Eu queria ser melhor em tudo. A coisa da perfeição, né? E realmente eu mirava muito alto mesmo, na exigência. Porque o pior desafio nosso não é o outro, é a autocobrança. A gente acha que a cobrança maior vem do mundo, não é. Ela é de nós mesmos. Das crenças e limitações que a gente construiu, das verdades que a gente quis acreditar ao longo da vida. Que a gente trouxe como nossas verdades. Uhum. Naquele momento ali, quando eu fui escrever minha tese de doutorado, eu travei. Gente, sabe o que você vê a bolsa de doutorado tendo que voltar todinha pro MEC? Você tem noção disso? Eu fiquei cogitando, falei, gente, eu vou ter que devolver o dinheiro inteiro da minha bolsa. Eu falei, não, sem condições, como que eu vou fazer? E ali, eu tive a síndrome... Você já ouviu falar na síndrome da impostora? Vocês nunca ouviram, porque isso é muito presente na vida de uma mulher. A síndrome da impostora é a mulher que... Não que homens não sentem isso, né? A gente tá ali fazendo qualquer coisa, mas você acha que você é falso. Sim. Você não é merecedor de reconhecimento, tá muito ruim, nunca tá bom o suficiente. Você se sente impostora naquilo que você tá fazendo. E eu me senti impostora na escrita da minha tese. Não. Gente, mas foi um momento tão assim, de tanta iluminação. Deus parece que veio... eu falo que é a intuição, porque pra mim a intuição é a voz de Deus falando comigo dentro de mim. E naquele momento a intuição virou... Sabe aqueles tapa na cara? Acorda! Agora você vai sentar e você vai escrever. Uhum. E F para todo mundo que for criticar seu trabalho. Você foi no Acre, você coletou dados. Gente, eu desmamei Bianca indo pro Acre. Confesso que foi eu provando para a sociedade que eu era capaz. Esse é um fato que se eu voltasse no tempo eu não faria. Uhum. Eu teria acolhido a minha maternidade 100% e foda-se o resto. Uhum. Mas não fiz, tá tudo bem. Eu já perdoei a Michele dessa época. Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem, Michele. Tava aprendendo, né, gente? E aí, eu ainda não tinha nenhum investimento em autoconhecimento. Eu tinha investimento na área acadêmica. Graças a isso que aconteceu comigo, eu busquei. Foi quando eu busquei a primeira formação em coaching, líder coach. Ali, naquele momento, pela primeira vez, eu parei para pensar em mim, em como a minha cabeça funcionava e como minhas emoções estavam associadas a tudo que acontecia. E naquele momento ali, fazendo esse investimento em mim, no meu autoconhecimento... Gente, é como se o mundo abrisse assim para você. Você fala assim, meu Deus, existe um mundo mais fácil, mais leve, onde eu assumo quem eu sou e eu vou viver plena desse jeito. E sem ter que preocupar com o que os outros pensam de mim. Sem rótulos, né? Exato. Sem rótulos. Você tira as armaduras, você tira os rótulos, você tira tudo. Fica você. É verdade. E mais fácil, porque fica menos pesado, né? Que você não tá carregando tudo isso nas suas costas. Certeza. E ali naquele momento foi o que me salvou. Foi uma mentora minha na época, uma pessoa que sempre me ajudou, Luciana Fiel, não sei se vocês conheceram ela. Ela teve uma creche chamada A Ciranda, e ela na época, ela começou esse investimento no autoconhecimento, e ela tinha uma formação, e ela me encontrou um dia na rua, tudo coisa de Deus, né, gente? Deus colocou ela na minha frente, assim, ela morava em Juiz de Fora, apareceu na minha frente. Michele, faz a formação. Ela já me conhecia há muito tempo, ela falou, faz a formação. Você vai ver que vai te ajudar e você ainda vai ver uma perspectiva nova sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. Aí eu falei, eu vou ter que apostar, porque é uma pessoa que me conhece, uma pessoa que sempre me guiou. Mesmo, gente, eu dei o salto no escuro, porque eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. E isso acontece muito com Mais Mulher, que depois nós vamos falar sobre ele, né? A imersão que eu faço em Viçosa. Sim. E ali naquele momento eu fui, e foi a melhor coisa que eu já fiz na vida. Depois que eu voltei,
Eu nunca mais fui a mesma. Uhum. E eu falei, agora eu quero levar isso para outras pessoas, porque, pelo amor de Deus, aquilo que te faz bem, você vai guardar para você? Não dá, Tem que né? compartilhar. É claro. Conta pra gente como que é isso, lidar com mulheres empreendedoras, identificar que ela pode ser uma boa líder. Conta pra gente sobre o seu projeto. Assim. O Pedro e Juliano, gente, e quem tá ouvindo a gente, né? Mulher é incrível demais, assim como o homem. Só que nós fomos criadas diferente. A sociedade nos tratou de outra forma, né? A gente ainda vive muito o resultado do patriarcado, que é essa ideia de que a mulher ela é inferior ao homem e não é tão capaz. Então, isso aí, a maioria das mulheres que vão até o meu consultório, a principal crença que a gente destrava, que a gente cura, é: eu não sou capaz. Eu não sou merecedora de ser feliz. Eu não sou merecedora de ter o meu próprio empreendimento. Eu não sou merecedora. Quem sou eu para me destacar como empresária? Na minha família não tem ninguém. É desse jeito. Muitas vezes a mulher vai ser a primeira na família dela, né? E quantos casos a gente não vê, né? Então, esse meu trabalho, ele é muito voltado... porque eu vejo empreendedorismo, eu vejo assim, empreender é algo que a gente começa sobre a nossa própria vida. A gente empreende a nós mesmos. Empreende os nossos projetos pessoais, nossos projetos de trabalho, nossos projetos com os filhos. Tudo isso é empreender. Então, eu acredito que empreender é algo que você pode treinar também. Sim. Identifica sinais, né? Exato. Quando eu converso com algumas pessoas, minha própria esposa mesmo, eu sempre falei com ela assim, quando ela fez doutorado, pós-doutorado e tudo mais, pelo comportamento dela, eu sempre falei com ela assim, que ela tinha uma percepção que ela ia dar aula também, seguia a vida acadêmica, Sim. O pai dela é professor, ela sempre teve essa... E aí, em certo ponto, eu falei com ela, eu acho que você tem muito... Não tô querendo te induzir, eu sempre falo agora, não tô querendo te induzir, mas eu acho que você tem a mente de empreendedora. Eu acho que você vai descobrir isso com o tempo. E foi dito e feito. É mesmo? Que lindo, Que bom que ela fez o movimento, né? Ela precisou ir encarar o mercado, depois que ela terminou a fase acadêmica dela, até o limite da pós-graduação, da pós-doutorado, para ela entender que o mercado de trabalho é totalmente diferente. Ele é cheio de desafios, cheio de posturas, cheio enfim, que ela viu e falou assim, realmente eu não me vejo nesse lugar que eu imaginava, eu me vejo de outra forma. Aí hoje ela empreende junto comigo e tudo mais, ela tem aquela questão da liberdade, tem os desafios, né? Porque muitas vezes sacrifica muito. Empreender não é só a liberdade, é isso, aquilo. Não, são muitos sacrifícios. Total. Mas o movimento que ela fez é um movimento que todo mundo merecia fazer no sentido, caso a pessoa realmente sinta que é o perfil dela, né? Porque tem muito a ver com perfil. Mas, para algumas pessoas, realmente isso vai ser um fluir, né? O momento em que eu decidi que eu não seria... Porque eu também tinha uma tendência, claro. Formei, fiz mestrado, você vai nesse caminho. E eu dando aula, eu dou aula desde quando eu terminei meu mestrado. Então, desde 2007, eu dou aula. E dou até hoje, ministro aula até hoje. Mas, eu lembro direitinho, eu estava dando aula na UFV, fazendo meu doutorado, tinha passado por esse processo que eu precisei buscar o coaching, né, o autoconhecimento. E naquele momento, eu lembro direitinho, quando eu parei para projetar a minha vida daqui 10 anos. Lá, pensando ainda dentro dessa bolha que é o concurso público, né? Que você aprendeu a vida toda que é o único caminho. Pelo menos eu fui dessa geração que eu vi. Ainda mais a gente de Viçosa, que sempre é muito enraizado isso. E ainda vem a coisa, você vai ser professora da UFV, o status, o reconhecimento e blá, blá, blá. Só que eu fui perceber o seguinte, que eu sempre busquei muito a questão do prazer naquilo que eu faço. Sempre. Eu nunca. Tanto que eu fiz economia doméstica, que é um curso que muito cheio de estereótipos, muito de preconceito. E isso nunca foi uma questão para mim. Nunca. E eu nunca tomei nenhuma decisão diferente dessa situação, dessa questão, né? Eu sempre me vi nesse lugar, eu sabia da crítica, eu sabia das limitações, eu sabia que haveriam portas fechadas. Sinceramente, nenhuma nunca se fechou para mim. Eu acredito muito nisso. Eu estou aberta.
então ninguém vai fechar para mim. Você entende? Exatamente. As coisas vão fluir a partir do momento em que eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida. Exatamente. Que é o que a gente chama de manifestação, né? E aí, em 2016, olha que legal, gente. Tem coisa que o universo é incrível, né? Eu abri a minha empresa, meu CNPJ, em 2016. Estou fazendo 10 anos. Ai, que maravilha. Gratidão. Que legal, Em agosto agora eu comemoro. Então, 10 anos, sabe? É uma história. Foram muitas pessoas transformadas nesses 10 anos. Isso é bom demais. Mas principalmente eu. Né? Eu não consigo imaginar que 10 anos atrás eu estava onde eu estava. Graças a Deus, hoje eu estou em um lugar melhor. Eu sinto que eu evoluí, graças a Deus. Mas é tão interessante que esse ano, a UFV faz 100 anos, eu comemoro meus 25 de formada. Vai ser minha primeira plaquinha, a placa, o reconhecimento. E tá tudo bem, né? Faz parte da vida do ego e do ser. Não, Sim. A gente vai buscando também e equilibrando. Com certeza. Michele, fala pra gente um pouco mais do seu trabalho, quais são os seus principais projetos e quais... Está para acontecer um evento em breve agora, né? Dia 22. Conta pra gente um pouco aí. Pois é, o Mais Mulher Permita-se Brilhar é para justamente contribuir para que essas mulheres se fortaleçam, consigam destravar alguma área da vida delas que nesse momento está mais latente. Porque não é só sobre relacionamento ou sobre trabalho, mas é também sobre talvez alguma questão com os próprios filhos ou alguma questão de carreira, dúvidas sobre o que fazer da vida, escolhas. A gente passa por isso na vida, né? Isso é natural. E às vezes a gente fica muito sozinho nessa transição, né? Nesse período de dúvida, de conflito, de caos interior. O Mais Mulher foi criada há 8 anos atrás, eu estava grávida do Enzo. Enzo vai completar 8, Mais Mulher também já está completando 8 anos. Eu estava grávida dele, barrigão, acho que eu estava de 6 meses mais ou menos. E o Enzo já é meu coach, né? Dentro da minha barriga, ele já tem tudo ali, já entrou, ele já nasceu pronto. Que legal. Porque ele já ouve, que vocês sabem que tem certeza. pesquisas que provam, né? Que a criança ouve tudo lá dentro do útero. E que bom que ouve, porque só ouviu coisa boa também. E o Mais Mulher, ele é presencial, uma imersão, chama imersão justamente porque a mulher vai chegar às 9 e ela vai sair às 18. Ela vai passar o dia todo comigo e com mais outras 16 mulheres. Num espaço muito acolhedor, próximo à natureza, onde a gente vai... É um domingo, né? Então é um dia que favorece muito isso também, né? Silêncio, a paz. E aí essa conexão com a presença, ela vai exercitar justamente a presença lá. E essa conexão com ela, a partir dos 5 sentidos físicos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. A gente vai exercitar essa presença para ela se reconectar com ela, com a sua essência, com a sua intuição, para que ela elimine um pouco o mundo lá fora e aprenda algo sobre ela e desconstrua algo e possa reconstruir algo novo. Então ela sai do Mais Mulher tendo muito mais nitidez do caminho certo a seguir. Detalhe, caminho certo para ela, porque não é sobre o outro, é sobre ela. Então ela sai fortalecida, né? Às vezes a mulher chega lá assim... e sai... É lindo de ver, é lindo, sabe? É muito mágico. Mas não é para ser mágico, é porque a gente está tão desconectado que quando conecta você vê algo novo. Mas não era para ser novo. Mas tá tudo bem. É um presente, né? Eu acho que... Um presente. Tenho certeza que vai significar bastante. Sempre é transformador. A gente passa, então, o dia todo lá. Dia 22 está chegando, as vagas estão abertas, ainda temos vagas. Toda participante ganha o kit intuitivo. Eu gosto do kit intuitivo porque o kit intuitivo é uma forma dela poder dar continuidade ao que ela aprendeu lá. Os rituais, sabe? Que são rituais. A gente pode trazer ritual a qualquer momento na nossa vida. A gente não precisa esperar uma imersão para trazer um ritual. Um ritual que qualquer um que está assistindo a gente pode fazer é colocar como um exercício diário, acordar de manhã e fazer 3 agradecimentos antes de começar o dia. Você para ali aquele minuto, concentra na sua respiração, agradecer que você está vivo, né? Mais um dia ganhei de presente. Agradecer que você está respirando. A pandemia veio mostrar quanto o respirar era fundamental. Exatamente. E ali, quando você faz 3 agradecimentos, você entra na vibração da gratidão. E a vibração da gratidão, ela só traz coisas boas. É você olhando para metade do copo cheio e menos para metade do copo vazio.
É você olhando para tudo que você já é, você já tem, você já conquistou, e menos para aquilo que te falta, que te atrasa, ou que você ainda não tem, que você ainda não é, porque o mundo te leva para a metade vazia. Exatamente. E você precisa, então, reforçar a metade cheia. Porque todo mundo tem uma metade cheia. E no final do dia, você voltar e fazer mais 3 agradecimentos. 3 agradecimentos por algo que aconteceu no dia. Meus filhos, a gente faz todos os dias. A gente, antes de deitar, antes de dormir, a gente faz 3 agradecimentos, 3 desejos. Porque o desejo também é importante. Você manifestar, você vibrar a energia de é possível. Eu vou desejar, porque é o primeiro passo, né? O que eu quero. E ter nitidez do que você quer. Isso é muito importante. Então, um dos projetos que eu tenho é o Mais Mulher, Permita-se Brilhar, que é uma imersão presencial que acontece em Viçosa. Acontece uma vez por ano? 2 vezes. 2 vezes por ano. Março e outubro. Esse ano vai ser outubro por causa da eleição, então a gente vai ser no início de novembro. Certo. Perfeito. Então, 2 vezes por ano. É um evento só para mulheres, com o intuito realmente da gente trabalhar essa. E claro que ali também é muito gostoso, porque é uma egrégora, né? É uma energia muito forte. Então, as mulheres se conectam, elas se apoiam e elas contribuem também elas contribuem para o crescimento umas das outras. Isso é muito lindo. Essa crença limitadora de que mulher não apoia mulher, isso aí é crença. Isso é uma falsa. É algo falso que foi plantado na nossa mente, na nossa sociedade. Porque mulheres, gente, é formidável. Mulheres quando se unem é tão transformador, grandioso e forte quanto quando homens se unem. Não tem diferença, é ser humano. Não era para uma questão sexual fazer essa segregação de possibilidades e capacidades. Eu notei muito isso na gravidez da Lívia. Ela sempre falava muito quando a mulher está grávida, ela conversa com outras mulheres grávidas, outras mães. Muita troca, né? Cara, como que ela... Por mais que ela tentava arrancar algo de mim, nesse sentido, talvez uma ajuda, alguma coisa assim, eu tava num mundo paralelo nesse sentido. É muito desafiador para o homem, né? Qual que é... Vocês nem podem se exigir isso não, porque não é impossível. A verdade a gente tem uma ideia superficial sobre o que ela está passando naquele momento. Sim. Agora, quem cria conexão com ela de verdade é outra mulher que ela está carregando o ser na barriga, está pesado, está cheio de dúvidas, cheio de preocupações. Então é a mãe, é uma amiga que tem bebê também, que já passou pelas mesmas dificuldades, que pode falar sobre as incertezas que ela tem. Perfeito. E a gente fica meio um Zé dentro d'água, né? Linguajar mineira, a gente é um Zé dentro d'água. Os pais falam, gente, mano, eu não vim com manual de ser pai, eu quero ser pai. Eu acho que a gente passa, o Juliano também pode falar isso, a gente passa a ser pai quando a criança nasce. E a mãe já é mãe quando a criança está na barriga. Eu falei com isso uma vez. Ela tem 9 meses. Aí pai, que você pega aqui, olha, ele olha pra você e fala, caralho, eu sou o pai, velho. Aí dali você vai. Aí cai a ficha. Acho que pro homem é muito assim. E a mulher, muitas vezes, quando a criança nasce, ela já tá nos cobrando 9 meses. Ela já tá ali, criou conexão há muito tempo. Ela já criou a conexão há muito tempo. Já. Ela já trabalhou a mente dela, né? As emoções. Realmente eu acredito que pro homem é muito desafiador. Eu acredito que o homem, quando ele tá acompanhando esse processo de uma mulher, ou outros processos que são específicos da mulher, né? E vice-versa. Eu acredito que a gente tem que, tanto homem quanto mulher, a gente precisa exercitar mais a empatia, né? Por mais que eu não tenha condições de estar 100% no lugar do outro, porque isso não existe, mas eu preciso, no mínimo, fazer um movimento. E sabe o movimento principal, que eu acredito que está aí totalmente ligado com o que a gente colocou até agora? Diálogo. E o diálogo com a vida do jeito que tá escasso. O diálogo de qualidade. Aquele que acolhe e não que julga. Porque se você fica no lugar de julgador, você não consegue desenvolver o diálogo. Não o diálogo saudável, né? Então, eu vejo muito esse lugar. E eu vejo muito o desafio do sustentar um discurso coerente, sabe? Com a vida real. A gente vê muitas... Eu acompanho um rapaz na rede social. Gente, eu não decorei o nome dele ainda. Não devia nem estar citando, né? Mas eu posso falar depois se alguém quiser conhecer. Ele é formidável. Porque ele vem defender as mulheres. É bem legal a postura dele, de uma forma muito, muito tranquila, leve. Ele pega os vídeos e ele vai... E ele traz falas específicas da pessoa que detona a mulher.
Uhum. E depois ele coloca a própria pessoa em outros vídeos fazendo aquilo que ele falou que a mulher não pode fazer. Então, quer dizer, incoerente. Por que a mulher não pode fazer e ele pode? E aí, claro, nós estamos falando dessa postura de homens e mulheres, porque tem homens e mulheres que vão para esse lugar de achar e de reforçar a sociedade patriarcal de que mulher não tem os mesmos direitos e as mesmas possibilidades e capacidades. E é muito legal a gente ver isso, sabe? Com Porque certeza. o ser humano, você só constrói reputação e competência e credibilidade. Reputação e credibilidade. Sendo coerente. Verdade. Teve ano passado, a gente teve aqui o Wilton Ribeiro, né? O mestre da oratória aí. Ele disse uma coisa que me impactou, que assim, que o pai dele ensinou uma coisa muito errada para ele quando ele era pequeno, e depois ele descobriu que é muito errado. Porque a gente tem mania de falar, e o pai dele ensinou ele, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Cara, como você gostaria de ser tratado? Eu tenho o meu jeito que gostaria de ser tratado, o Pedro tem, você tem. É particular, É né? particular. É específico e individual. É muito individual. Trata a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Exatamente. Exatamente. E isso me bugou. Muito legal. Por pensar assim, porque o meu mundo é diferente do Pedro, diferente do Total. seu, a minha experiência, Crenças e minhas culturas. crenças e limitações. Então não é que isso me deu uma bugada essa semana, eu fiquei pensando nisso, eu troquei ideia com algumas pessoas e falei sobre isso. Porque se a gente passar a entender como a outra gostaria de ser tratada, é melhor do que porque senão empatia. É empatia. É É empatia. Aí tem um desafio que é muito grande, que eu venho trabalhando nisso. Eu acredito que várias pessoas que trabalham com comunicação que é o seguinte: o poder da observação. Quando você tem o poder da observação, você começa a analisar a postura, leitura corporal da pessoa para você identificar a forma como ela está gostando, se ela está confortável, se ela não está confortável. Que tipo de palavra que vai ser mais leve para ela, que não vai, que vai ser mais pesado, se você quer falar de uma forma engraçada com a pessoa. Então, é esses sinais que ela vai te entregando. Né? Aí você vai construindo a sua oratória baseada na pessoa. Quando vê, eu, por exemplo, tenho um amigo que nem era da comunicação, mas ele tinha esse poder, cara, de se dar bem com todo mundo. E eu ficava, cara, ele não é da comunicação, mas ele se dá, todo mundo Como é que gosta ele do cara. consegue, né? O famoso desenrolado. Desembolado. E é muito carismático e tal, mas ele tinha tanto entusiasmo de querer ouvir as pessoas e de se dar bem com as pessoas, em qualquer uma que seja, que as pessoas se sentiam muito bem de estar com ele, contando histórias para eles. E então ele ficava, sabe, esse cara, não, conta, como que é? Como que é? Curioso. Então isso era muito legal. Eu aprendi muito com ele, aprendi muito assim, na fase da observação mesmo. Sabe? É o poder da escuta. O poder da escuta. E a escuta ativa. Exato. Que é aquela em que você escuta e se coloca no lugar do outro. E aí o outro se torna o protagonista da fala, né? Ele é que tem a voz, o poder da voz. E quando você empodera a pessoa da voz dela, cara, você colocou a pessoa no pedestal. Exatamente. Ela se sente no palco da vida dela. Tipo, nossa, tem alguém muito interessante. E hoje isso é diamante, isso é ouro. É verdade. Porque as pessoas, ninguém tem tempo de fazer isso pelo outro. Elas mal fazem por elas. Quem é que paga para ir na terapia? Para pensar. A maioria não paga para poder nem ser ouvido. Que dirá para ouvir os outros. Você tá entendendo? Olha que loucura. Falou tudo. Ué. Michele, quais são as principais características de uma boa líder? Menino, em primeiro lugar, ela ter muita consciência de quem ela é. Em primeiro lugar. E o que é estar consciente de quem ela é? Saber exatamente suas características, seus pontos fortes, seus pontos fracos. O que ela quer da vida, o que ela não quer. Quem ela quer na vida dela, quem ela não quer. A líder sabe dizer não e não se sentir mal em dizer o não. Dona de si. Sabe dar limites. Ela não tem vergonha, medo de tirar pessoas da vida dela que não estão fazendo bem para ela. Ela sabe exatamente o que ela deixa entrar e o que ela quer que saia. Né? Ela não abre a porta da casa dela para qualquer um e ela não abre a porta da vida dela para qualquer um. Ela não se sente pressionada em ter que conviver com pessoas ou ter que estar em lugares, porque a sociedade diz que ali é o lugar para ela. Ela sabe o lugar que ela quer ocupar, ela tem nitidez disso, ela não tem dúvidas, ela é autêntica. Ela assume a autenticidade dela
Ela sabe o poder que a voz dela tem e ela sabe dos talentos que ela tem. E ela entende que ela é uma peça-chave na vida das pessoas, na vida dela em primeiro lugar, mas também na vida do outro enquanto contribuição. Uma pessoa que é líder, né, sendo mulher ou homem, mas aqui falando para mulheres, é aquela mulher que assume de verdade quem ela é, que não tem vergonha de sair de lugares e entrar em novos lugares, né? De fechar ciclos e iniciar novos ciclos. A mulher que é líder, ela não tem medo de ficar sozinha, porque ela sabe o poder de ser inteira. Ela não há necessidade de complementação. Ela sabe que uma pessoa na vida dela serve para somar, e se não for para somar, não vale a pena. Nossa, falei tudo, será? É isso. Eu nem sei se eu falei tudo, tem muito mais. Nossa senhora, a gente tá chegando na reta final, eu acho que você já fechou com chave de ouro aí. Eu gostaria de te agradecer, a gente aprendeu muito com você, principalmente nessa questão da empatia mesmo. A gente não tem muito esse lugar de fala, né, das mulheres, e de uma forma muito digna e merecedora, vocês estão cada vez mais tendo esse poder de fala, e tem que ter mesmo, cada vez mais. E o podcast aqui vai estar sempre aberto, né, para novas parcerias, novas possibilidades, para vocês terem cada vez mais lugar de fala. Obrigado mesmo por você ter vindo. Obrigado, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Deixar o seu Instagram para o pessoal te seguir também. E como é que uma mulher pode fazer o curso mais... Ah, é verdade, Mais Mulher. Primeiro eu quero agradecer demais, né, gente? Esse espaço de voz, ele é muito poderoso. Poderoso numa dimensão, né, num nível que talvez vocês nem tenham noção. E é algo que vibra uma energia boa de prosperidade, de abundância, de crescimento e desenvolvimento. E eu sou muito grata por estar aqui hoje com vocês, dividindo esse espaço, esse momento, com quem está assistindo a gente também. E eu quero fazer o convite para você, mulher, que quer de verdade reconstruir sua vida, que você quer tirar a coragem de onde você acredita que talvez nem exista, né? Mas existe. Todos nós. A gente confunde, né? Coragem existe mesmo no medo. Coragem é você agir com medo. Então, toda mulher corajosa, ela na verdade, ela está entrando no movimento, ela está tomando decisões mesmo com medo. E todas nós somos capazes disso, capazes de ir para esse lugar que é nosso de merecimento. Mas a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você. Chegou a hora de você treinar, ter fé em si. A gente fala muito de fé sobre o invisível, sobre o que não é provado, mas a primeira fé que a gente tem que ter em nós mesmos. Então, convido você a participar do Mais Mulher Permita-se Brilhar, para que você possa passar por esse processo que você está vivendo, não importa o que você está vivendo, mas que você seja acolhida e que você entenda que você não está sozinha. No Mais Mulher, eu acredito que o principal é isso. Ela entende que não está sozinha. E quero convidar você também para ir para o meu Instagram, @soumicheleLeles, o Michele com 2 L's. E é isso. Gratidão. Maravilha. Maravilha. Passando aqui para agradecer os nossos patrocinadores, Boca Viçosa, OFG Consultoria. E se você chegou no fim desse episódio, corre lá no YouTube, tem várias histórias incríveis como essa que a gente acabou de presenciar aqui. E tem vários cortes no Instagram da Expo Produções. Exatamente, pessoal. Obrigado aí pela audiência, por estar com a gente. A gente recebe muita mensagem de carinho de vocês. Gostaria de agradecer também a equipe que está aqui atrás, aqui, né, cuidando disso tudo. A Maria, Pedrone, Henrique, Felipe, toda a turma aí que materializa esse podcast maravilhoso aí para vocês assistirem. Valeu demais. Valeu. Let's go, galera! Bom demais. Não tem jeito não, comigo é assim.